Eu vou, portanto, fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 16 e 17. Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Boa noite a todos bem-vindos, se sintam acolhidos nessa casa. Então, os evangelhos às vezes têm uma tradução um pouco diferente uma da outra, e a gente está vendo isso com o Livro dos Espíritos também, que nós estamos estudando, né? Então tem várias traduções, e daí às vezes fica um pouco enrolado. A gente estuda num e o outro tem um palavreado um pouco diferente, né? Mas nada foge, é o mesmo assunto, é o mesmo sentido. No meu evangelho se diz preces que se entendam. E preces que se entendam e preces inteligíveis é a mesma coisa, né? Ela só significa que seja uma prece que seja fácil de entender, que seja algo claro, né? Então, já com o título podemos entender que Deus, ele não gosta de rodeios, né? E nem muita firula quando vamos fazer a nossa prece, né? Então, desde o início, nós estamos trabalhando, já acho que é a terça-feira, que nós estamos trabalhando em relação à prece, né? Então, veio eficácia de prece, o homem orgulhoso, o homem vicioso, e assim por diante veio todos esses entendimentos sobre a prece, né? Mas o que nos chama a atenção no caso das preces inteligíveis
o que o Evangelho nos traz, e isso é claro em qualquer tradução. Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro. Bárbaro, aqui no Evangelho ele quer dizer estrangeiro, uma pessoa que fala uma língua diferente. E esse estrangeiro, se eu hoje viesse falar sobre essa prece para vocês, mas eu não falasse uma língua que vocês compreendessem, seria em vão, porque vocês não iam entender. E é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que, como eu disse antes, fazemos aquela firula para fazer uma prece, para fazer uma oração. Deus não precisa disso. Ele precisa que a nossa prece seja a qual que Ele conhece o nosso íntimo. E isso é o nosso respeito para com Deus. Porque nem sempre o que a nossa boca fala é do que o nosso coração está cheio. Precisamos ter esse cuidado com Deus, que sabe tudo, que sabe ao nosso respeito, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque tem coisas que nós não nos conhecemos. Nós não sabemos do que somos capazes. Mas o Senhor sabe do que somos capazes. Ele nos conhece, Ele nos planejou. Então, nós não temos o conhecimento suficiente do nosso ser como Deus tem o conhecimento. E quando a minha boca fala palavras lindas para Deus, mas Ele sabe que o meu coração não está preparado com aquelas palavras que eu estou repetindo. Porque quando nós oramos com o coração, porque nós fazemos as nossas orações, muitas vezes elas são de coração, elas estão na nossa alma, elas estão no nosso espírito, porque é uma necessidade nossa. E nós espíritas, eu digo espíritas porque daqui a pouco a gente vai entender o porquê espíritas. Nós espíritas precisamos aprender a orar com a alma, com o coração, com o nosso espírito, buscando a nossa essência, o que realmente somos. Porque não precisamos mentir para Deus. Eu sou bonzinho na minha oração, mas Deus sabe do que eu sou capaz. Deus conhece o meu dia a dia. Não conseguimos ser santo o tempo todo. Não vamos conseguir. Mas se conseguimos fazer 2 minutos, 3 minutos de oração bem feita, para que o Senhor ouça realmente, porque às vezes eu tenho que orar ao Senhor e dizer: Senhor, o meu coração não é bom, eu não consigo perdoar, eu sou ruim, eu pensei mal. E não é errado, eu estou admitindo que eu sou aquilo, porque Deus sabe que eu sou. Eu não preciso me enganar e tentar enganar Deus. Não criticando nenhuma outra religião, mas trazendo aqui a questão espírita que eu coloquei, porque às vezes acostumamos a rezar em inúmeras orações, né? Eu até assistia uma entrevista de um ator global aí, e ele dizia assim que ele chegou a um ponto da vida dele que ele se tornou até ateu, porque, como ele disse, ele nasceu numa família
de uma religião e ele ia por obrigação. Ele ia à igreja por obrigação. Ah, que religião que você é? Eu sou católico. Mas católico, qual o sentido de eu estar indo até aquela igreja? Qual é o sentido de eu servir aquele segmento religioso? E com esse tempo que ele passa ateu, que ele dizia ser, ele vem conhecer o Espiritismo, devido a um filme que ele teria que fazer, então ele teve que estudar para ele poder fazer esse filme. E aí ele fala que foi aonde ele aprendeu a orar, porque antes ele pensava que era repetir, repetir e repetir. Porque aqui diz, né, que às vezes é uma forma que a gente tenta agradar, que a gente foi ensinado daquela forma. Você tem que rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, tantos não sei quantos, e você segue aquele padrão e você não para indagar a você mesmo até onde isso é agradável a Deus. Toda oração é agradável a Deus. Não existe uma oração que não seja agradável a Deus. Todas elas são. Mas desde que ela saia do teu coração, com o teu amor, com aquilo que você tem de sentimento seu. Porque às vezes, a gente que trabalha com criança, a gente sabe que ele no máximo, você consegue segurar ele 15 minutos, prestando atenção numa coisa. 15 minutos, isso é suado para você conseguir. Porque o máximo dele é de 5 a 10, você tirar o máximo dele ali. E nós adultos não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Não adianta eu pegar esse evangelho, ler páginas e páginas, tirar uma tarde toda lendo páginas e páginas, ou então eu ir lá para o meu quarto, orar. Não adianta. Se o meu coração não está presente naquilo que eu estou fazendo, se a minha palavra é tentar falar um palavreado difícil com Deus, Ele sabe da minha possibilidade. Ele sabe daquilo que está dentro de mim. Então não adianta, às vezes as primeiras palavras que eu orei lá, ali no início, até eu tive um desejo dentro de mim. Até o meu coração, ele esteve ligado a Deus. Mas dali de uns 5, 10 minutos em diante, já eu não vou ter a mesma concentração de início. Porque às vezes é cansativo a oração, a leitura do Evangelho, é cansativo. Porque às vezes pegamos textos difíceis de ler, que não entendemos, às vezes oramos coisas que também não entendemos, porque às vezes precisávamos decorar aquele monte de oração, que eram as quais que a gente fazia. E num dos estudos dessa prece que eu fazia, um palestrante ele dizia assim, que a gente tinha como obrigação, antes de deitar você tinha que orar, e ao levantar você tinha que orar, e a hora do almoço você tinha que orar, e assim por diante. Só que nós esquecemos que nós somos uma oração constante. Nós somos uma oração constante. Todo o meu pensamento que está sendo lançado para o universo, dependendo de como que eu estou lançando ele, é uma prece. Aí é que eu tenho que tomar o cuidado. O que eu estou lançando? O que eu estou pensando?
Qual que é a minha reação durante o meu dia? Ou só eu lembro que existe Deus e o irmão só na hora de ir dormir, né? E às vezes eu estou tão cansado do dia a dia que eu começo um Pai Nosso e eu não chego nem na metade. Ou estou com tanto problema para ser resolvido na minha vida que quando eu estou assim, que estás no céu, eu já lembrei da outra situação que eu tenho que resolver. Então eu tenho que tomar cuidado nisso quando eu quero uma prece com entendida, que Deus entenda a minha prece. Eu tenho que dar qualidade para essa prece. Não importa o tempo, não importa as palavras. O que importa é o que realmente eu sou no momento em que eu estou fazendo essa prece. Quando estamos toda terça-feira na irradiação, eu sei que às vezes tem muito de nós que não temos condições de parar naquele momento para fazer. Nós que estamos em casa. Nós não temos às vezes. Não temos o tempo ali o suficiente. A gente sabe, tem filho, os afazeres de casa, principalmente, né? Todo mundo trabalha fora, chega em casa aquela correria, tem tudo isso. E Deus entende, não adianta querer burlar a situação ali, não, porque Deus entende. Ele sabe disso. Melhor do que nós mesmos. Só que nós precisamos fazer um esforcinho para que a nossa prece, o momento que a gente tirar aqueles 3, 4 minutos, ele seja de qualidade para o Senhor. Nós precisamos entregar para Deus o melhor de nós. E o melhor de nós está onde? Na nossa oração e na nossa ação. Não precisamos rezar tanto, mas que o nosso olhar seja um olhar diferenciado para as pessoas. E é um dever nosso, quando nos tornamos espírita ou simpatizamos com o espiritismo, é uma obrigação nossa termos um olhar diferenciado. Nós precisamos aprender, porque é uma coisa que Jesus cobra muito de nós, que aprendemos a olhar para os outros com diferença, sem julgar, tentar amar o outro com os defeitos dele. E isso é uma oração, isso é uma prece. Como é difícil você amar a pessoa difícil. Como é difícil você conviver com alguém que te desafia o tempo todo. Só que graças a Deus que Deus coloca esses desafios na nossa vida. Porque é dessa forma que conseguimos colocar em prática aquilo que viemos buscar, que é a perfeição, que é se tornar melhor, que é conseguir chegar junto ao Pai. E que uma nova reencarnação seja mais leve, seja mais tranquila, que não precisa passar pelas mesmas tribulações que estamos passando agora. Porque nem tudo que acontece na nossa vida é provação. Às vezes ela não é uma provação. Às vezes ela é uma lição que estava ali na nossa caminhada e nós precisamos aprender com ela. Eu levei 22 anos para entender a minha aprovação. Se eu não tivesse passado pelas condições que eu passei na minha vida, eu não tinha chegado ao Espiritismo. Eu não tinha conhecido esse Jesus diferente que eu tenho hoje na minha vida. E há uns 15 dias atrás eu me dei conta que o maior mal da minha vida
foi o qual que fez eu chegar até aqui. Porque eu não digo para vocês que eu cheguei aqui pelo amor, não foi. Foi pela dor, pelo fundo do poço, aonde eu não tinha mais para onde ir. E diz que quando a gente chega no fim do poço, lá no fundo do poço, a única saída é voltar, né? É subir. E daí a gente procura qualquer coisa. E a sorte que eu encontrei o Espiritismo e eu encontrei Jesus. E hoje, há 15 dias atrás, quando eu fiz esse pensamento retornando lá atrás, aí você pensa, eu não posso odiar, eu tenho que perdoar, eu não posso ter raiva, porque foi a alavanca que fez com que eu chegasse aqui. Então é minha obrigação a amar, perdoá-lo e continuar orando até ele também encontrar o caminho, porque é a forma. A gente tem que acreditar que aquilo que aconteceu lá serviu de escadinha para a gente chegar ao melhor lugar, que é conhecer o Senhor, que é conhecer o verdadeiro Jesus, aquele que nos abraça, que nos acalenta e nos dá uma vida nova, dá um brilho novo na nossa vida. E a prece, nós temos no final do capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma coletânea de preces, tá? E eu gostei da introdução aqui do início, que ela diz assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. O que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então é isso. Palavras não fazem nada. O que faz é aquilo que toca o coração da gente. E se toca o meu coração, eu tenho que orar, irradiar e pedir que toque o coração do meu irmão, que toque o coração daquele que está procurando o Senhor, aquele que está no caminho de procurar Jesus, porque Jesus só está esperando você chegar perto dele. Seria isso. Obrigada.